Ao fazer o valuation de empresas de capital fechado ou até mesmo de startups, às vezes nos faltam dados para a gente recorrer. Afinal de contas, quantas padarias existem na Bolsa de Valores para você comparar? Quantas startups de inteligência artificial tem na Bolsa de Valores para você comparar? Ou mesmo que já existem empresas semelhantes na Bolsa de Valores, é difícil você comparar uma empresa que fatura bilhões com uma lojinha de bairro, não é mesmo? No vídeo de hoje vamos ensinar como funciona a metodologia de valuation de transações precedentes, que vai te ajudar justamente nesse tipo de situação. Fala empreendedor e empreendedora, aqui é o Leonardo Machado, sou sócio fundador da Startup Hero. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma metodologia de valuation pouco falada por aí, transações precedentes. Essa é uma metodologia que é muito utilizada no mercado de M&A, ou seja, de fusões e aquisições, principalmente em transações privadas. Mas antes de falar do lado mais técnico, vamos te dar um exemplo mais da vida real, sobre como funciona a lógica dessa metodologia. Vamos falar do mercado imobiliário. Então imagina que você quer comprar uma casa de 3 quartos no bairro da Amendoeira, que fica aí na sua cidade. O primeiro passo que qualquer um faria é olhar qual que é o preço de casas semelhantes com a que você busca, que estão sendo negociadas, no bairro da Amendoeira. Melhor ainda, você vai buscar casas de 3 quartos que foram vendidas nos últimos meses no bairro da Amendoeira para ter uma base de comparação e ver qual que é o preço médio que as casas estão sendo negociadas. Então imagina que depois da sua pesquisa você verificou que existiram algumas transações com esse perfil nos últimos meses, pelos seguintes valores: 200 mil, 250 mil e 300 mil. Com esses dados em mãos, é seguro dizer que a média desses valores é um valor justo para se pagar em uma casa de 3 quartos no bairro da Amendoeira. Ou seja, o valor justo, o valuation de casas parecidas, seria de 250 mil reais. A ideia é que qualquer valor abaixo disso seria um bom negócio e qualquer valor acima disso seria um mau negócio. No mundo empresarial, o método de transações precedentes é usado para determinar o valor de uma empresa. Ao invés de olhar para casas, os analistas financeiros estudam transações de empresas semelhantes que foram noticiadas na mídia. A ideia é observar por quanto que essas empresas foram compradas ou vendidas recentemente e usar esses valores como base para determinar o valor de uma empresa que é similar a elas. Resumindo, empresas semelhantes precisam ser avaliadas a preços semelhantes. A partir de agora, se você tiver visto o vídeo que a gente fez sobre a metodologia de múltiplos de mercado, ou mesmo já está familiarizado com essa técnica, você vai entender bem do que eu estou falando. Vou pedir para a Gabi, nossa editora, botar aqui no card desse vídeo. Tá, então presta atenção aqui. Vamos imaginar que você está avaliando uma pequena empresa chamada Padaria Pão Fresco, mas faltam comparativos na Bolsa de Valores para que você consiga fazer o valuation dessa empresa. Sua alternativa foi estimar o valuation da empresa através do método de transações precedentes. Então vamos lá, você foi fazer sua pesquisa e acabou achando 2 padarias semelhantes que foram vendidas nos últimos anos. A padaria A foi vendida por 60 milhões de reais, sendo que a mesma possui um EBITDA de 10 milhões por ano. Ou seja, fazendo a divisão dos 60 milhões pelo EBITDA de 10 milhões, chegamos a um múltiplo de EBITDA de 6 vezes. A segunda empresa que você achou em sua pesquisa foi a padaria B, que foi vendida por 15 milhões de reais, sendo que possui um EBITDA de 3 milhões por ano. Ou seja, novamente fazendo a matemática, a gente consegue chegar a um múltiplo de EBITDA de 5 vezes. Se a gente pega esses 2 múltiplos que descobrimos e calculamos em nossas pesquisas, percebemos que padarias semelhantes à padaria Pão Fresco estão sendo negociadas entre 5 a 6 vezes EBITDA. Na média, 5,5 vezes EBITDA. E para a gente terminar daqui para frente é bem simples. Multiplica esse valor pelo EBITDA anual da padaria Pão Fresco, que é de 1 milhão de reais. Ou seja, 1 milhão vezes 5,5 igual a 5,5 milhões de reais, que é o valor dessa empresa. Ou seja, com base em transações precedentes que descobrimos através de notícias da mídia, podemos estimar o valor justo de uma empresa de capital fechado que possui poucos comparativos na bolsa. Agora eu vou dar um outro exemplo dessa metodologia, só que com uma pequena diferença. Vamos imaginar que você está analisando uma startup de inteligência artificial que existe há apenas 1 ano. A empresa possui pouco faturamento, quase inexpressivo, e busca sua rodada de investimento seed para escalar a venda dos seus serviços e produtos. Como você já deve saber, quando uma startup busca um investidor, ela precisa saber quanto vale a empresa, tendo em vista descobrir qual que é o percentual do negócio que os sócios vão ceder para o investidor em troca do investimento dele. Por exemplo, se ela captar 100 mil reais em troca de 10% da empresa, isso significa que a empresa tem um valor de 1 milhão de reais. Dessa vez, o desafio do nosso exemplo aumentou bastante. Seria impossível achar qualquer empresa na Bolsa de Valores para a gente comparar múltiplos, mesmo que a gente comparasse com empresas de tecnologia. E pior ainda, as poucas empresas parecidas com ela não foram compradas e nem tem notícias na mídia divulgando seus resultados
como por exemplo o seu EBITDA anual. Então como que a gente vai fazer para chegar no valuation dessa forma? Aqui a gente vai ter que estimar e fazer algumas aproximações para chegar no valuation justo através das transações precedentes. Vamos dizer que nas suas pesquisas você encontrou outras duas startups semelhantes, seja em mercado de atuação, seja em estágio de amadurecimento. Ou seja, essas duas empresas captaram investimento seed, sendo assim empresas de estágio relativamente inicial. A startup A captou R$500 mil com investidores anjo e a startup B captou 1,2 milhão com um fundo de investimento. Ainda assim, somente essas informações não são o suficiente para chegarmos a uma conclusão. Afinal de contas, não sabemos qual foi o valuation dessas empresas durante essas rodadas de investimento. E aqui vai entrar uma estimativa de qual é a participação da empresa que foi cedida para esses investidores na hora desses investimentos. Na startup A, como captaram com investidores anjo, que costumam pegar entre 5% a 15% da empresa, podemos estimar que foi cedido 10% de participação para os investidores. E isso nos levaria a um valuation post-money de R$5 milhões e um valuation pre-money de R$4,5 milhões. Já na startup B, como ela captou com um fundo que costuma pegar entre 15% a 25% de participação, podemos estimar que foi cedido 20% de participação. Isso nos levaria a um post-money de R$6 milhões e um pré-money de R$4,8 milhões. Se você está perdido nessa nomenclatura de post-money, pré-money, tem um vídeo que o meu sócio gravou sobre esse tema que ficou bem legal. E essa é uma confusão que muitos empreendedores cometem e isso acaba prejudicando as negociações. Então eu vou pedir para a Gabi deixar esse outro vídeo no card aqui para você ver, tá? Enfim, através das nossas pesquisas e estimativas, vemos que startups de inteligência artificial na fase seed no Brasil estão captando com valuation pre-money entre 4,5 milhões e 4,8 milhões. Ou seja, na média, 4,65 milhões seria um valuation justo para você precificar o valuation da startup que você está analisando. Como você deve ter percebido, essa é uma estimativa menos matemática do que foi o exemplo da padaria. Mas a gente tem que recorrer a esses dados, essas estimativas, por falta de dados. No fim das contas, estamos vendo qual que é o valor que investidores estão dispostos a pagar por startups semelhantes e estimando que esse é o valor justo, para você avaliar uma empresa semelhante. Bom, por hoje é isso. Eu tentei explicar nesses exemplos as duas formas de se utilizar o método de transações precedente para fazer o valuation de empresas privadas. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai te responder o mais rápido possível. Aproveita e deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre valuation e negócios. Aqui é o Leonardo Machado e a gente se vê no próximo vídeo.